Estamos na quarta semana da Quaresma do ano de 2021. E as coisas que nós temos escutado de forma muito frequente em todos os meios de comunicação são essas: alta do dólar, desemprego, números muito acima de infectados na pandemia, números diários de morte batendo recorde, guerra econômica entre Ocidente e China, desastres naturais, situações políticas nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, trocas de ministros no governo, esquerda, direita, doença, vacina, para tudo. Você acha que se eu e você morrêssemos agora, esses seriam os assuntos mais falados no céu? É lógico que não. Não estou querendo dizer com isso que aquilo que acontece na Terra não é medido ou não é observado no céu. Não estou querendo dizer que Deus não se importa com aquilo que acontece na vida de cada ser humano, de cada homem, da humanidade. Quero lembrar que há uma palavra no profeta Isaías, lá no capítulo 49, que diz que ainda que uma mãe se esquecesse do filho de suas entranhas, daquele que ela amamenta, Deus não esqueceria de nós, porque Ele nos ama e nós somos preciosos aos seus olhos. Eu não estou falando que Deus não nos ama e que Ele não se importa conosco. Mas se nós morrêssemos hoje, exigiriam de nós a nossa própria alma. E além de cuidar do corpo, além de cuidar das coisas materiais, nós precisamos passar por um treinamento de fé. Todas as tribulações e dificuldades que nós temos passado, Deus está nos proporcionando oportunidades de olharmos para dentro da nossa própria vida e fazermos uma meia volta, um shub, um retorno para Ele. E hoje eu quero falar para você, de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em João, capítulo 3, versículo de 14 a 21, que foi o Evangelho desse quarto domingo da Quaresma. Ali diz mais ou menos assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De tal forma Deus amou o mundo que lhe deu o seu único Filho, para que nenhum homem seja condenado, mas que seja salvo por ele. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Deus, Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para fazer uma expiação dos pecados de todos os homens, de todas as épocas, de todos os anos, de todos os séculos, até que Ele venha. Isso chama-se de salvação, de redenção. Jesus, Ele é o Filho de Deus que nos redimiu no alto do Calvário. Ali no Evangelho de João também nos ensina, nos diz que quando o Filho do Homem fosse levantado, Ele atrairia todos a Ele. É por isso que Jesus morreu de braços abertos numa cruz. Uma cruz de braços abertos nos dá uma conotação de norte, sul, leste, oeste. Todas as extremidades do universo, todas as extremidades do céu, da terra. Ou seja, toda a criação, ela foi efetivamente redimida no sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou por cada um de nós. No Evangelho de João, ainda no capítulo 13, no versículo 1, diz que Jesus, amando os seus e os amando até o extremo da cruz, Ele se entregou por cada um deles. Ele se entregou por mim e por você. Nós estamos muito mal acostumados com um discurso triunfalista em que se conota que um cristão não pode passar por sofrimento. Tudo que nós estamos vivendo na história mais recente da humanidade faz parte de um grande plano de salvação e de redenção dessa humanidade hoje, tão distanciada de Jesus, tão distanciada do Evangelho, tão distanciada da verdade. E esse discurso triunfalista muitas vezes nos faz olhar para a cruz como se ela fosse uma coisa muito ruim para nós e para o cristão. Quero lembrar-te, meu irmão, minha irmã, que todas as vezes que nós viramos as costas para a cruz,
nós estamos virando as costas para Jesus e para o seu sacrifício de salvação e de redenção para com cada um de nós e para com os nossos. Quero falar para você que esse Deus da vitória que é tão pregado numa teologia pós-moderna tão facilmente adaptável ao mundo, tão muito fraca, esse discurso da vitória em que muitas vezes nos faz olhar que nós cristãos não passamos por derrotas, esse Deus da vitória, ele provou a sua vitória, foi no alto da cruz, não foi no confronto e nem no conforto dos seus palácios. Jesus, o Deus da vitória, ele venceu todo o pecado, mesmo não sendo pecador, mas venceu o pecado de cada pessoa que estava no seu caminho e expiou os pecados de cada pessoa na cruz, e ele venceu a morte, ele venceu as trevas, para nos dizer que a maior vitória de um cristão consiste em vencer o pecado, em vencer o inimigo e em vencer a morte. Essa morte, meus irmãos, ela pode ser de uma morte espiritual até uma morte física. Com Jesus na cruz, tudo é vitória. Nós estamos passando por um treinamento de fé. Deus tem criado todas as oportunidades para nós sermos salvos, mas nós precisamos reabraçar a cruz. E eu vou falar um pouquinho sobre esta figura da cruz, que é um elemento que constitui a espiritualidade desta nossa quarta semana da Quaresma, de acordo com esse Evangelho de João que no início eu falava com vocês. Na antiguidade, a cruz ela era considerada, antes do período helenístico, como um instrumento de suplício, que era basicamente conhecido por aqueles povos como um grande castigo àqueles que desobedeciam às regras ou àqueles que eram condenados à morte. Mas aí, a partir do período helenístico, foi que apareceu mesmo a cruz como nós a conhecemos hoje. Um poste fincado no solo, atravessado por outro horizontal, uma cruz. Correspondendo então essa cruz a aquelas cruzes que eram carregadas pelos condenados, pelos prisioneiros, do lugar da prisão até o seu lugar de morte, o seu lugar de execução. Era extremamente horrorosa a morte de cruz e era considerada pelos latinos, pelos romanos, tanto quanto pelos judeus da época de Jesus, como algo horroroso, como algo amaldiçoado. Ali o condenado, ele era pregado pelos punhos e pés naquele madeiro fincado no chão, de braços abertos, ele morria por uma espécie de esgotamento total, quando ele perdia seu sangue, seu suor, sua respiração, todos os sinais vitais. Era um sofrimento extremamente doloroso e demorado. Foi este sofrimento que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu na sua condenação até a sua morte no alto do Calvário. A palavra de Deus, ela nos ensina que a cruz, ela é um consolo para os cristãos. Ela não é um sinal de maldição ou de sofrimento. Pelo contrário, a cruz é um consolo para os cristãos, porque a cruz ela foi o altar onde o Cordeiro de Deus foi imolado para nos dar a vida nova, a vida em abundância. Como Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 10, eu vim para que todos tenham vida e que tenham em abundância. Eu sou o bom pastor expõe a vida, dá a vida pelas ovelhas. Ele, cordeiro mudo, como nos coloca Isaías no capítulo 53, ele nos deu a vida naquela cruz, ele nos deu a salvação naquela cruz. Então lá em Gálatas 5:11 e Filipenses 3:18 diz que a cruz é um consolo para os cristãos. De sobremaneira, como eu dizia ali atrás, a cruz ela é o maior sinal da nossa redenção. Quando Jesus coloca em seus próprios ombros a cruz e caminha para o Calvário, ele está colocando todo o peso da humanidade em suas costas e até mesmo esses males de hoje que assolam a sua e a minha vida, e está levando para o santo sacrifício
no Calvário. A cruz é o maior símbolo de salvação e de redenção. Jesus ele nos ensinou também no Evangelho de Mateus 16, 24, que a cruz é a principal imagem do seguimento a Ele. Quando Ele disse, você que vem a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar sua vida, perdê-la-á, mas quem perdê-la por causa de mim, recobrá-la-á, irá recuperá-la. Então Jesus está dizendo para nós que também renegar a si mesmo, ao pecado, ao mundo e a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus é um sinal de seguimento, é um sinal de cruz. A cruz, ela é o centro da pregação cristã. Em 1 Coríntios 2, versículo de 1 a 2, nos diz assim, que eu gostaria de ler com você na própria Escritura para que você pudesse entender. Olha, irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à ostentação da palavra ou à sabedoria da pregação. Com efeito, entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este Jesus Cristo crucificado. Então Paulo ele está dizendo aqui na primeira carta de Coríntios 2, 1, 2, que o principal alvo da pregação da igreja é a cruz. A cruz ela não pode estar em nenhum momento dissociada da pregação evangélica, da pregação da palavra de Deus. Um profeta, um pregador, um ministro do evangelho que anuncia um evangelho sem cruz, ele está anunciando um evangelho adulterado, falsificado, se torna uma fake news. O evangelho ele precisa ser imbuído da mensagem da cruz. Ai de mim se eu não me gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, já diz Paulo na carta aos Gálatas. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o evangelho que começa com a cruz e termina na cruz. É um evangelho de cruz, é um evangelho de salvação. E por último, eu quero te dizer que esta cruz, ela no nosso batismo, ela aparece para nós como uma figura, uma imagem intrínseca, ou seja, que está ali contida no nosso batismo, quando nos diz São Paulo lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 19, e também em Romanos 8, que pelo batismo nós somos crucificados com Jesus e ressuscitamos com Ele. Colossenses 3, 1 também diz isso, buscai as coisas do alto, vocês que foram batizados, foram crucificados com Cristo, e que agora ressuscitastes, e estáis com Ele, a vossa vida está com Ele, escondida em Deus. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, esse tempo é um tempo de treinamento de fé. E a principal espada desse treinamento que Deus coloca nas nossas mãos é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Terror dos demônios, terror das enfermidades, terror das pestes, terror da pandemia, terror do desemprego, terror da depressão, terror da ansiedade, terror do medo, terror de todos os males. Não importa quais sejam as dificuldades e situações que você esteja passando na sua vida, é hora de levantarmos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os nossos sonhos, sobre a nossa vida. É hora de nos refugiar debaixo dos ombros dessa sagrada cruz de Cristo, porque tudo pode estar caindo, a economia, o emprego, a empregabilidade, as nações, mas tem uma coisa que ainda está de pé. A cruz continua de pé e nós precisamos estar de pé diante da cruz.